Vamos ficar de pé. Conforme a tua infinita graça, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria e tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, quer contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia, por essa quarta-feira aí maravilhosa, onde tivemos a oportunidade de ter vindo à casa do Senhor. Que o Senhor possa nos usar para falar a tua mensagem hoje à noite, e que o Senhor esteja com cada um que veio até a tua casa. É o que te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira. Acredito que todos aqui estão felizes por mais um dia de trabalho. Às vezes alguém aí que descansou, feliz porque descansou nesse dia. Alguém que está feliz porque recebeu alguma notícia feliz. E alguém que está feliz por ter vindo à casa do Senhor. Hoje a gente vai estudar aqui um pouco mais sobre a palavra de Deus. E baseado aqui primeiramente na Bíblia Sagrada e também no livro missionário de 2016, Esperança Viva. Então, o estudo é baseado na Bíblia e também nesse livro. Você que ainda não leu esse livro, não teve a oportunidade, por favor, adquira ele. A gente vai falar um pouco, alguns temas que foram abordados aqui nesse livro. Então, vale a pena os irmãos aí adquirirem esse livro aqui e lê-lo. Primeiramente, como eu disse, como vamos estudar um pouco mais sobre a Bíblia, também baseado no que está escrito na Bíblia, a gente tem aqui alguns tópicos que a gente vai utilizar aqui essa noite. E também aqui tenho alguns livros, na verdade são oito tópicos, e aqui estão os temas e também os livros. Eu também aqui
antecipei e coloquei aqui o versículo que a gente vai estudar. Então, os irmãos que quiserem acompanharem aí nas suas Bíblias, aqui também está escrito, eu vou ler o que está escrito aqui, para que possamos aí ganhar um pouco mais de tempo. Segundo a Bíblia, quem é o Criador dos céus e da terra? Está lá em Gênesis 1:1. Então, o que fala lá em Gênesis 1:1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em Isaías 45:18, pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou, ele não criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aqui uma pergunta importante, quem criou você? Em Efésios 2:10, lá a gente tem a resposta, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que se vê. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E aqui outra pergunta também no tópico 6 aqui. É realmente importante crer em Deus? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No 7, apenas crer na existência de Deus é suficiente? Tiago 2,19 aqui tem a resposta. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Além de crer em Deus, o que mais precisamos fazer? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, através aí desses versículos que a gente tivemos aí a oportunidade de ler, a gente vai para o seguinte tema, razões para crer. Então, será que nos dias de hoje temos razões para crer em Deus? Será que temos razões para crer em Jesus Cristo? Vamos aprender aqui essa noite. No excelente documentário chamado Expulsos, Inteligência Não é Permitida, o autor aqui, Richard Dawkins, um dos grandes defensores do ateísmo moderno, é questionado sobre a possibilidade de um dia aí encontrar Deus. Pensou se a gente tivesse a oportunidade de um dia também encontrar Deus? Aqui ele foi questionado, aí, e a pergunta foi feita para ele. Se um dia você encontrasse Deus, o que diria a ele? Dawkins respondeu, eu diria, por que o Senhor se escondeu tanto? Será que isso é verdade? Deus realmente se esconde? Teria lógica Deus criar e manter a vida e vir a este mundo para nos salvar somente para depois se esconder? E aí, o que vocês acham? Pensam aí. Será que Deus realmente se esconde ou não? Deus não apenas deixou suas digitais espalhadas por todo o planeta, mas também deixou pegadas para os seguirmos. Também deixou sons, imagens, conceitos científicos em todos os lugares como sinais de seu poder. Deus está diante de nós todo o tempo, apresentando-se como a verdade mais concreta e absoluta que podemos conhecer. Ele dá razões e motivos para exercermos a nossa fé. Então, uma coisa que a gente pode aprender é que motivos a gente tem para exercer aí a nossa fé. Esbarramos nesses sinais que Deus, todos os dias,
em contato com as coisas que Ele criou. Esbarramos nesses sinais de Deus todos os dias em contato com as coisas que Ele criou. Então a gente pode ver aí no nosso dia a dia, apesar de o mundo hoje estar bem assim complexo, as coisas assim diferentes do que foi criado um dia, temos motivos para acreditar que tudo o que existe hoje foi aí uma criação de Deus. E é muito difícil hoje em dia a gente colocar na mente até mesmo dessas nossas gerações, dessas gerações que estão aí, que estão aqui no nosso mundo, as gerações que estão nascendo aí, as crianças, principalmente quando a gente vai fazer alguns estudos bíblicos com criança, e explicar para elas isso daqui, ó, porque elas pensam hoje em dia que tudo é natural. Então, a partir do momento que ela nasce, a partir do momento que ela começa, às vezes, a entender um pouco da vida na sua adolescência ali, ela pensa que a vida toda dela é natural. Desde a hora que ela nasceu até a hora de morrer, é apenas uma coisa natural. E muitas das vezes eles não compreendem que tudo foi criado por Deus. Todas as coisas, as árvores, aquele pé de piqui ali de fora, tudo foi criado aí por Deus. Qualquer pessoa é capaz de encontrar Deus nas pequenas e também nas grandes coisas da vida. Em Jeremias 29:13, a palavra do Senhor declara: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então é possível aí encontrar Deus. Apesar de vivemos aí no mundo que vivemos, hoje em dia, Deus ainda nos concede a oportunidade de encontrar com Ele. E aqui fala, precisamos entender que a verdade não está limitada aos sentidos. Existem verdades reconhecidas universalmente que não podem ser percebidas por nenhum dos 5 sentidos. E aqui cita até alguns exemplos, cita um exemplo aqui, o pensamento é o bom exemplo. Não podemos tocar, ver, cheirar, ouvir ou degustar os pensamentos, mas sabemos que eles existem. Então, na nossa cabeça, passa aí vários pensamentos, toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Não podemos vê-lo, não podemos degustar, não podemos pegar, mas eles existem. Saber a verdade sobre Deus é fundamental, tanto para determinar a maneira como vivemos, quanto para decidir o que devemos ensinar aos nossos filhos. Crer ou não crer em Deus determina nossos hábitos, relações, decisões e certamente o nosso destino. Na maior parte das questões da vida, as pessoas falam e agem como se a vida realmente importasse. Se Deus realmente não se importasse conosco, deveríamos fechar todas as igrejas e transformá-las em postos de saúde, creches, bibliotecas ou naquilo que fosse mais necessário. A função da religião é nos ligar a Deus e provar aquilo que é a nossa mais vital necessidade. E o que é a nossa mais vital necessidade hoje em dia? A salvação. A religião cristã nos mostra que Cristo atuou junto a Deus na criação e mais tarde se ofereceu como sacrifício para a nossa redenção. Em Cristo está alicerçada a fé vivida por milhões de pessoas. Essa fé atribui significado e direção em nossa vida. Então aqui está um importante estudo sobre a importância da fé, aquilo que seguimos, aquilo que acreditamos na nossa vida. O que ela realmente pode trazer de benefícios para a nossa vida, para a vida das outras pessoas ao nosso redor. O escritor britânico, peraí que eu passei. Peraí. Agora sim. O escritor britânico C.S. Lewis retratou essa ideia quando escreveu que se o cristianismo não for verdade, então nenhuma pessoa honesta vai querer acreditar nele, por mais útil que seja. Por outro lado, se for verdade, então toda pessoa honesta vai querer acreditar, mesmo que não lhe seja útil de forma alguma. Então, aqui em outras palavras, se Deus nos deu a vida, precisamos saber o que Ele espera de nós. Acredito que Deus não criou a gente
só para colocar a gente no mundo sem nenhum propósito. Então estamos aqui hoje, estamos aqui nessa vida, nessa nossa geração, por algum propósito. Ele espera alguma coisa de nós, Ele quer que façamos alguma coisa por Ele. E nesse início de ano, é onde a gente cria aí projetos, planos para, ao decorrer aí dos nossos 365 dias, e é a hora de pensarmos também sobre o que Deus quer para a gente aí durante esse ano e também durante toda a nossa vida, porque Ele espera muita coisa de nós e nós não estamos aqui por mero acaso. Se Deus não tem participação em nossa vida e está distante e desinteressado, precisamos saber disso também. E aqui tem uma estatística bem importante. Cita assim: estima-se que mais de 400 milhões de pessoas no mundo já tiraram Deus de sua vida. Então a gente vê isso até mesmo no nosso meio, no trabalho, nas faculdades, nas escolas. Parece que virou um modismo hoje a pessoa se declarar ateu, que não acredita em Deus. Uma das principais razões para isso parece óbvia. Sem Deus, tudo é permitido. Se Deus não existisse, poderíamos levar a vida como quiséssemos, sem culpa e sem responsabilidade moral por nossos atos. Sem Deus, na história, cada pessoa poderia fazer o que bem quisesse, pois não existiria uma expectativa de recompensa ou de punição eterna, e não haveria aí, consequentemente, o juízo final. Outras pessoas querem eliminar Deus de sua vida porque não crer é um modismo intelectual. Muitos estão convencidos de que ser um ateu é algo culto, razoável, e essa ideologia do ateísmo predomina nos meios de comunicação, nas universidades. Por isso, muita gente é seduzida pelo modismo. Afinal, se uma pessoa popular ou célebre não acredita em Deus, isso deve ser verdade, muitos pensam. Precisamos desmistificar alguns conceitos muito difundidos hoje. Então, hoje o que mais está em moda aí são aqueles youtubers, blogs, isso aí mais voltado para o meio da internet, e a gente consegue perceber ali várias pessoas que criam ali a sua ideologia, muitas pessoas que criam ali a sua própria opinião, e consequentemente elas conseguem também arrastar aí muitos seguidores. E através aí dos ensinamentos que elas passam para essas pessoas, muitas vezes não é os ensinamentos que Deus deixou para a gente ensinar aos nossos filhos, ao nosso próximo. Além disso, toda pessoa deve enfrentar certas questões antes de declarar que não acredita em Deus. Por exemplo, se Deus não é o Criador e tudo é obra da combinação entre o acaso e o tempo, então houve um momento, há bilhões de anos, quando algo sem vida se transformou em algo com vida. Então isso aí, como ocorreu? É um dos questionamentos que podemos fazer a essas pessoas, no qual elas se declaram não acreditar em Deus. A questão é simples e direta, mas nenhum cientista conseguiu, até agora, respondê-la. Por certo, você já deve ter ouvido falar de Louis Pasteur. Isso, Louis Pasteur, cientista francês. Por causa de suas descobertas, de seu nome vem a palavra pasteurização, que é ali o processo de preservar o leite e seus derivados por mais tempo. As experiências e descobertas de Pasteur derrubaram a teoria aristotélica da geração espontânea, a qual afirmava ser possível surgir vida de não vida. Então, até determinado momento, na verdade até hoje a gente consegue ver isso, mas através das explicações deste homem aqui, Louis Pasteur, ele conseguiu aí desmistificar alguns conceitos. Ele conseguiu provar aí, cientificamente que vida provém de vida. Ou seja, qualquer coisa submetida a quaisquer circunstâncias, seja de temperatura, ambiente ou pressão, que não tenha vida, não gerará vida. Por uma razão óbvia, vida só provém de vida.
Então, se algo não tem vida, não tem como gerar aí uma coisa que não tem vida. Isso aí é impossível. O que leva então uma pessoa inteligente a desconsiderar essa lei básica da vida e acreditar que um evento ocorrido há bilhões de anos tenha sido capaz de produzir vida? Isso daí exige certa medida de fé. Outra questão ainda é, se Deus não é o Criador e se tudo surgiu a partir de uma explosão, o que mesmo explodiu? De onde vieram os elementos que explodiram? Ou seja, qual foi aí a origem primeira de todas as coisas? A ciência não tem uma teoria para apresentar quando a questão é a causa primeira. Isso porque a causa primeira veio antes da explosão, antes do Big Bang. Esses elementos químicos seriam eternos? Como podemos imaginar coisas inanimadas existindo eternamente? Mas Deus não. Então aqui a gente acredita, às vezes a gente acredita em muitas coisas, mas às vezes a gente não acredita em Deus, inclusive aqui na criação. As questões sem respostas tornam a evolução apenas uma teoria e não uma lei científica estabelecida. É interessante e bem-humorada uma sátira de Marcus Eberlin, pós-doutor e presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, em sua página no Facebook, sobre a ideia do Big Bang. Então ele diz assim, em uma sátira lá na internet: no princípio era o nada, e o nada era nada, e o nada, nada se fez. E o nada disse para o nada, explode, e o nada explodiu, e foi um Big Bang. E a antimatéria simplesmente sumiu. Então aqui ele, com uma sátira, ele conseguiu aí, mostrar para algumas pessoas como nada produz nada. Outra questão a ser encarada honestamente é o que o ateísmo trouxe de bom para as pessoas ou para a sociedade. E aqui a gente tem alguns exemplos. Procure uma pessoa que estava afundado nas drogas e que tenha sido salva pela adesão ao ateísmo. Alguma pessoa que foi salva das drogas sem ao menos ter conhecido aí um pouco da palavra de Deus, sem ter ouvido aí uma mensagem que o ajudasse a sair do mundo das drogas. Apresente também um alcoólatra que tenha vencido a bebida por ler argumentos contrários à existência de Deus. Encontre alguém que superou a depressão profunda seguindo as ideias dos agnósticos. Então, isso daqui, depressão, é uma das doenças que mais atingem o ser humano hoje, e a gente pode comprovar que através do estudo da palavra de Deus, a gente consegue comprovar que através das mensagens que muitos passam de Deus para essas pessoas, elas conseguem aí superar profunda depressão. Vamos ainda a outro raciocínio. Imagine que o ateísmo esteja certo e que Deus não seja o criador nem mantenedor da vida. Imagine que tudo isso seja invenção de religiosos que usam a divindade como um apoio, que toda religião não passe de miticismo e superstição. Nesse caso, você teria vindo do nada e de ninguém. Então vamos imaginar isso daqui, que a gente não teria vindo de nada sem nenhum propósito. A gente estaria aqui sem finalidade, ninguém poderia amá-lo nem ver sua angústia e sua dor. Depois da morte não haveria mais nada. A sua origem aí seria o acaso. Não haveria um Deus criador, Jesus não teria vindo à Terra, Deus não seria, melhor dizendo, a fonte da vida nem do amor. Se fosse tudo isso daqui, que expectativa, que esperança teríamos hoje? Teríamos alguma esperança no mundo que vivemos se acreditássemos nisso daqui, que não tivesse um propósito? Essa seria uma maneira aterrorizante de viver. Uma vida sem propósito e sem esperança. Se você sofre, não haveria ninguém para socorrê-lo depois da morte. Não haveria ressurreição, nem céu, nem nova terra. Então aí, um game over, acabou tudo. Então a gente seria aí apenas o acaso se a gente imaginássemos que isso daqui seria a verdade.
E quanto ao problema do bem e do mal? É comum pessoas dizerem não crer em Deus por causa da existência do mal. No terceiro século antes de Cristo, o filósofo Epicuro levantou esse dilema: ou Deus pode todas as coisas e não é amoroso, ou é amoroso, mas não pode todas as coisas. Um Deus, ao mesmo tempo, todo amoroso e todo poderoso, não deixaria coisas ruins acontecerem, principalmente as pessoas boas. Então ele levantou aqui, esse filósofo, ele levantou aqui esse dilema, e a partir desse momento aqui ele conseguiu aí colocar as pessoas para pensarem sobre a existência de Deus, o porquê existia tanto sofrimento e ainda existe tanto sofrimento na nossa terra. E aqui fala que o dilema de Epicuro atravessou os séculos e chegou até nós com a mesma força de quando foi proposto. Então, desde quando ele propôs aí esse dilema, até nos dias atuais, nós conseguimos aí identificar que muitas pessoas ainda têm aí essas dúvidas, que muitas pessoas ainda reforçam essa tese dele. No entanto, tente ver as coisas por outro lado e responda: se o mal respeita alguém, se o mal respeita alguma lei, se o mal respeita alguns direitos, se o mal respeita crianças ou idosos, a verdade é que o mal, na verdade, ela não respeita ninguém. Não existe respeito quando se fala da maldade do mundo. E isso a gente vê muito bem, porque se a gente ligou a televisão essa semana, a gente pôde ver aí algumas tragédias, algumas coisas que chocaram, como problema que aconteceu naquele presídio lá no norte. Também algumas tragédias que ao longo dos últimos dias vieram a acontecer. Então o mal, ele na verdade não respeita ninguém, independentemente da pessoa, do sexo, se ela é idosa, se ela é nova, se é criança ou adolescente. Então na verdade o mal não respeita nada. E aqui vem uma pergunta: então por que é que o mal não tomou conta de tudo ainda? Por que o mal ainda não tomou conta de tudo? E a resposta está em Deus. O mal não domina sobre todas as coisas, porque Deus é o oposto do mal e mantém as coisas em equilíbrio até que Ele mesmo coloque um fim em toda a maldade. E lá em Apocalipse 21:4 diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A vida é feita de escolhas. Quem não consegue acertar nas escolhas perde aí oportunidades e muitas vezes a estabilidade e a esperança. O que fazemos em geral com a nossa lógica humana é colocar em Deus a culpa das coisas que dão errado e assim tentamos tirá-lo da nossa vida. Exemplo: se o nosso trabalho dá errado, se o nosso casamento dá errado, se o nosso ministério dá errado, a maior parte de nós faria isso daqui, colocaria em Deus todas as culpas. A gente coloca em Deus toda a culpa que acontece aí na humanidade também. Quantas pessoas culpam Deus pela fome em algum país da África para depois descartar o Criador como uma ideia que não deu certo? A culpa da fome e de todas as outras coisas ruins é de nós mesmos. Somos nós, seres humanos, que tomamos decisões e que escolhemos entre o certo e o errado. Somos nós que destruímos o planeta e o semelhante, e não Deus. Então aqui comprova que não é Deus que é o responsável por todo o mal que acontece na Terra. Somos nós mesmos que deixamos de fazer as coisas que Ele deixou para a gente fazer. Somos nós mesmos que negligenciamos aí a nossa comunhão diária com Ele. Somos nós mesmos que deixamos de estar com Ele para, infelizmente, dedicar em outras coisas que não seja na sua palavra. E a consequência disso é isso: é fome, é guerra, é morte. Tudo isso aí que está acontecendo e que nós estamos vendo. Satanás sempre quis deturbar o caráter de Deus.
culpando-o pelo mal. Seu desejo é tirar Deus da vida das pessoas. Que a gente não permita que isso aconteça. Ao contrário, mais do que nunca precisamos crer em Deus, em sua graça, no amor e também na redenção disponível em Jesus Cristo. Um dia todo sofrimento terá fim. Chegará o tempo em que estaremos plenamente realizados e veremos claramente que Deus é bom e que sua vontade é a melhor alternativa. Toda a humanidade está prestes a ver Jesus voltando nas nuvens do céu. E Apocalipse 1:7 diz, o apóstolo Paulo afirma que todo olho o verá. Então, não precisaremos mais de provas, porque a bondade de Deus estará diante de nós por toda a eternidade. No Salmo 53:1 diz, você pode você pode constatar que o ateísmo não é uma coisa tão moderna, não é uma coisa que é de hoje. Ali está escrito, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, desde aquela época, muitas pessoas já deixavam de acreditar em Deus. Então, não é apenas uma modinha atual. Muito antes de você e eu existirmos, já havia pessoas tentando apagar Deus da história e também não conseguiram. Assim, hoje existem pessoas que odeiam Deus e tentam rebaixá-lo a nível de superstição, mas também nunca conseguem. A Bíblia é a maior revelação de Deus, então é muito importante nós estarmos uma leitura diária da Bíblia. E aqui fala que depois da encarnação de Jesus, a Bíblia é uma das maiores revelações aí de Deus. É a única oportunidade de alcançar paz e esperança neste mundo. Ninguém pode ser feliz sem o autor da vida. Nesses últimos dias, notamos e debatemos com defensores e apologistas do ateísmo em diferentes circunstâncias. Em todos os casos, uma coisa é clara: por trás de toda dúvida real ou argumento decorado, existe aí uma história escrita com dor, mágoa, baixa autoestima, abuso e incompreensão. Algumas dessas pessoas estão profundamente decepcionadas com o mundo e com Deus. No livro, esse que eu citei para vocês, é o livro Missionário. Aqui o pastor Ivan Saraiva, ele conta uma história curiosa, interessante. Eu não sei até mesmo se eu já citei isso anteriormente aqui na igreja, mas eu achei muito interessante o que ele conta, já bem no final aqui do livro, sobre aí uma adolescente que era aluna dele na escola. Ele era aluna dele no ensino fundamental, no último período do ensino fundamental, e ali ela se declarou que não acreditava em Deus, que ela era uma ateia, ela não acreditava em Deus publicamente. Ela declarou isso lá na escola, à frente ali dos seus colegas de classe. Então aí o pastor Ivan Saraiva disse que marcou um dia para conversar com aquela jovem, debater com ela o porquê que ela não acreditava em Deus mais. E ali, quando eles chegaram no dia que eles haviam combinado de conversar, ele fala que chegou e somente ele falou. A menina só ficou balançando a cabeça, não respondia nada, não falava nada. E quando ele já estava ali quase desistindo, foi que a menina começou a chorar e foi explicar aí o que realmente havia acontecido com ela e por que ela não acreditava mais em Deus. E ali ela contando, chegou até, segundo o pastor Ivan Saraiva, emocionar ele com a história daquela garota. Ela disse que ela acreditava muito em Deus, ela, a sua família toda, a mãe dela orava junto com ela e ela acreditava nas orações e que a mãe dela fazia com ela. Só que um dia ela retornando da escola, ela e uma amiga, as duas com 13 anos, as duas foram abordadas aí por um homem e levaram essas garotas para um prédio aí abandonado. E ela conta que ali ela esperou mais do que nunca que Deus a ouvisse, que Deus estivesse com ela ali. Ela esperou que Deus estivesse com ela. Só que não aconteceu. Acabou que ela e a sua amiga foram abusadas
E ela, a partir daquele momento, ela não conseguiu, segundo ela, acreditar mais em Deus, porque ela estava esperando uma resposta de Deus naquele momento. E quando o pastor Ivan Saraiva, segundo ele relata aqui no livro, ouviu a história daquela garota, ele simplesmente ficou sem palavras e, junto com ela, começou a chorar. Ele não tinha palavras para explicar o que tinha acontecido. Ele começou a chorar junto com ela. E ele disse para ela perdoar a Deus, mesmo que Deus não fosse o culpado por aquela situação, mas que um dia ele retornaria e que ela deveria manter a esperança nele para que um dia ele pudesse explicar o que havia ocorrido naquele dia, o que realmente aconteceu, porque ele não ajudou ela naquele dia. Aí ele termina a história falando que depois dessa conversa, ele notou uma melhora na menina referente à sua vida espiritual. Ela continuou aí, ela voltou a acreditar na palavra de Deus, só que depois quando terminou aí o ensino fundamental, ele nunca mais ouviu. Então, quem não leu aí o livro, fica lá na página 30, na página 30. É bem interessante ler, depois você vai aí gostar dessa história e também notar um grande testemunho, porque as coisas às vezes a gente não consegue entender, compreender o propósito, e a gente não nota que Deus às vezes não está ajudando a gente. Então, através aí dessa história, você poderá compreender melhor. Neste mundo, nenhum ser humano poderá lhe dar as respostas que você precisa, mas um dia você entenderá o que hoje parece impossível. Como aquela garota, um dia ela vai entender o que para ela hoje é impossível entender. A verdade é que nem tudo se encaixa na teologia humanizada que criamos, porém, nossa consciência continua apelando ao nosso coração, dizendo: confie, a esperança sempre vencerá. Deus está ao nosso lado, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Ele prometeu estar conosco, inclusive no vale da morte. E é verdade que Deus não impede que coisas ruins aconteçam às pessoas boas, mas também é verdade que Ele não nos abandona em nossa dor. Meu apelo a você é para que se apegue mais e mais à esperança viva que é Jesus, e não o tire de sua vida. Ele é o único que compreende, que sabe o que você viveu, que acompanhou cada lágrima que você derramou. Ele entende sua dor e o ama incondicionalmente. Deus não nos criou, nem morreu por nós, simplesmente para se esconder. O fato de não termos todas as respostas não significa que Ele não seja nosso Criador, e muito menos que não se importe conosco. Ele nos ama e muito em breve virá a este mundo para nos buscar. Então seremos aí plenamente felizes, pois temos razões suficientes para ter fé. Pode acender aqui. Então, o que aprendemos hoje é que a gente tem aí que acreditar mais em Deus. Temos que ter a fé nele, mesmo que às vezes algumas respostas a gente não consegue ou não conseguirá adquirir nos nossos dias de hoje. Vamos acreditar em Deus, na tua palavra, em comunhão com Ele. E assim como no estudo anterior da escola sabatina, que a gente estudou aí sobre Jó também não conseguiu aí compreender todas as coisas que aconteceu com ele. A gente também, às vezes, não conseguimos compreender as coisas que acontecem em nossa vida. Mas que, como Jó, não possamos aí sair da presença de Deus. Não podemos abandonar a verdade. Não podemos abandonar a Deus nas nossas dificuldades. E vamos nos apegar, mesmo que não conseguimos compreender tudo o que Ele deixou para nós nos dias de hoje. Vamos ficar em pé e vamos juntos, aqueles que puderem ficar em pé, na verdade, vamos juntos cantar o hino de número 477.
Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelos nossos planos, pela vida, por tudo que o Senhor nos concedeu neste mundo. Não sabemos muitas coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa vida diária, não sabemos, mas o Senhor tem o propósito, sabe de todas as coisas. E pedimos para que o Senhor nos ajude, nos dê força para compreender, nos dá o teu Santo Espírito a cada dia em nossas vidas, para que possamos discernir que todas as coisas contribuem para aqueles que o amam. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nos nossos pecados. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo. É o que te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei amigo